E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desculpa, esses dias eu dei uma leve sumida, mas foram por alguns motivos pessoais de coisas que eu precisei resolver, tá? E daí eu não consegui gravar nenhum videozinho novo pra vocês. Porém, contudo, todavia, eu tô deixando agora, gente, um story lá no meu Insta, lá no Insta do canal, vou deixar aí na descrição, em que eu pergunto qual que é o próximo tema que vocês querem aqui no canal. E aí eu trago, e aí eu vou citar a pessoa, tá certo? Se isso vocês acharem bem interessante, né, tiver bastante engajamento, aí eu vou passar a fazer isso, achei muito legal, assim, já vi muita gente mandando opinião e tudo mais, e eu sempre gosto de ter essa interação aí com vocês, tá? Como vocês podem ver, tem algumas configurações na coleção que estão diferentes, né, ela tá, digamos, um pouco mais clean, e algumas coisas estão em locais diferentes, né? Eu fiz aqui uma parte também para Inuyasha. Fiz uma separação da coleção. Os meus Inuyashas maiores, na escala 1/7, eu coloquei aqui. E a minha coleção de Funko Pop eu coloquei aqui, né? Passei todos os meus outros figures para outra prateleira, que é essa aqui, certo? Bom, e o assunto do vídeo de hoje, gente, foi, na verdade, comentado, não foi pedido por vocês ainda, tá? Mas foi um assunto que eu achei pertinente de trazer aqui pra vocês, que era a respeito dos novos colecionadores. Eu vi algumas pessoas dizendo, principalmente pessoas que colecionam há mais tempo, dizendo que os fãs hoje em dia estão muito cheios de frescura. A expressão foi basicamente essa, né? Nossa, os fãs agora estão super chatos, exigem qualquer coisa, é motivo de reclamação, não sei o quê. E assim, eu decidi trazer esse tema porque, assim como tem pessoas no meu canal que estão comigo desde o início, que já colecionam há muito tempo e tudo mais, como também tem pessoas que estão começando a colecionar agora. E daí eu achei interessante a temática e aí eu vou conversar um pouco aqui com vocês a respeito do tema, tá certo? Bom, gente, o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é que a gente já tá falando de uma geração nova. Cheguei a receber comentários de crianças, adolescentes, sabe? Que, meu Deus, já tô aí, daqui a 2 dias, estou indo aí, né, pra uma nova fase da vida. É meu aniversário daqui a 2 dias. E aí, assim, a gente entrando ali nas casas 3.0 alguma coisa, a gente já fica o quê? A gente já pensa, cara, uma pessoa de 12, 13 anos vindo falar comigo para pedir indicação de mangá e etc., a gente já sabe que é uma outra geração, né? É o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Incluindo o fato de que essas pessoas estão conhecendo o mundo da leitura através de mangás com uma qualidade completamente diferente das que a gente conheceu, né? Na nossa época, os mangás eles eram diferentes, né? A gente tinha, por exemplo, mangás meio tankō. Tem um vídeo aqui que eu mostro os meio tankōs, é um vídeo bem legalzinho. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Quem quiser, quem estiver começando aí na coleção e quiser aprender um pouco mais sobre os mangás aqui no Brasil e tudo mais, dá uma olhadinha nesse vídeo depois desse, tá? E assim, eu vou até exemplificar, né? Hoje em dia, a gente não tem mais meio tankōs aqui no Brasil. Esses mangás bem fininhos, papel jornal. Eu ainda tenho algumas coleções meio tankō guardadas. Papel de qualidade bem inferior, uma variedade menor na nossa época, né? Tínhamos dificuldade de manter uma periodicidade, de ter um contato maior com as editoras, de saber quando que sairia uma nova edição daquela coleção que a gente fazia. Então, assim, digamos que o nosso mundo é totalmente diferente. Tira pelo fato de que quando, por exemplo, vou me usar de exemplo, quando eu fiz 14 anos, eu pedi de Natal uma coleção de mangás, né? Que foi Fushigi-Yugi. E aí, assim, meus pais, eles disseram que iam me dar de presente, né? Não era muito costume, assim, a gente realmente recebeu o que estava pedindo, mas assim, foi uma exceção, né? Meus pais eram muito simples financeiramente, mas assim, foi uma exceção que me deixou muito, muito feliz. E aí, meu pai teve que fazer o quê? Teve que encomendar, gente, com o jornaleiro. Teve que encomendar com o jornaleiro para ele poder levar para a banca, né? Que era a revista Zicia, levar lá.
E aí meu pai ia lá buscar, né? E isso levava o quê? 1, 2, 3 meses tranquilo, certo? Coisa que hoje em dia, né, é um mangazinho mensalmente, e ali a gente tem acesso rápido na internet para poder ver quando que vai ser aquela obra, a gente consegue comprar de pré-venda, a gente sabe exatamente quando vai chegar, como vai chegar, enfim, né? Esse tipo de circunstâncias nós não tínhamos a possibilidade de ter naquela época. Então, nesse aspecto, teve uma baita de uma melhora, né? Só que a gente também tem que levar em consideração o preço, que na nossa época sempre tem os prós e os contras, né? E o preço era algo que era bem mais acessível. Claro que se a gente levar em conta o valor do real na época, quanto que era um salário mínimo e etc, piriri, pororô, como eu já comentei aqui no canal várias vezes, e sempre trago essas informações para vocês, não era tão em conta quanto as pessoas gostam de exibir, né, que era muito barato. Mas dava pra gente comprar uma boa quantidade de mangás, mesmo os meio tankos, né? Um mangá era R$2,50, R$2,90, R$3,50, R$3,90, enfim, era um dinheirinho que dava pra você juntar facilmente, né? Sem grandes problemas. E isso nos fazia não ter tantos motivos para reclamar da edição, sabe? Eu tenho algumas edições na minha coleção que elas, com o passar do tempo, elas acabavam soltando a capa soltava das folhas, ou então uma folha ficava um pouco mais para fora do que a outra, vinha páginas gritantes, era super normal, mas nada disso a gente chegava a reclamar, sabe? Ou realmente incomodar o leitor. A gente queria ler a história e era isso, certo? Ó, tem até o precinho aqui, ó, R$2,90 Sakura Card Captor. E aí, gente, já hoje em dia, a gente tem o quê? Mangás de 40, 50, 60 reais, né? Claro que eu sempre comento com vocês, foquem em pegar promoção, usados, não tem problema nenhum, né? O mercado de usados, ele tende a crescer bastante, inclusive nos próximos anos, o que eu acho muito bom, tá? É muito bom para o nosso mercado, é mais fácil de você conseguir aquilo que você está procurando e por um preço bem mais acessível. Só que, quando a gente compara mesmo um mangá usado, o preço de um mangá usado com um mangá novo de antigamente, o preço é gritante, né? A diferença assim é sem igual, não tem como você comparar, a verdade é essa. A gente pega um mangazinho, hoje em dia é 30 e poucos, 40 e poucos, né? A gente já tá quase beirando aí os 50 reais. Um mangazinho tancou normal. Então, automaticamente, a gente tem esse fator também, que um preço mais caro exige uma qualidade maior e automaticamente o público vai ficar mais exigente. Eu não estou passando pano para colecionadores, que hoje em dia qualquer coisinha tá ali reclamando, chorando, não, certo? Realmente, algumas vezes eu mesma já percebi que algumas pessoas são exageradas até demais, sabe? Assim, parece que gosta de reclamar tudo, problematizar tudo. E aí, esse tipo de situação, eu mesma não tenho muita paciência. Mas, ao mesmo tempo, pensando de forma racional, tem um porquê também dessa exigência tão grande, né? Exatamente porque a gente tem agora, gente, preços muito altos, né? Numa coleção. De pensar que há poucos anos atrás, a gente conseguia comprar um livro capa dura, de uma excelente qualidade, pelo mesmo preço de um mangá desses, né? Que basicamente tem uma página ali colorida e etc, né? Então, por exemplo, essa edição aqui, ó, volume 8 de Spy Family, R$ 34,90, preço de capa, uma ediçãozinha dessa. Isso volume 8, né? Agora o volume 13, apenas algumas edições depois, né? A gente já tá aí na casa dos 40. Então, e detalhe, né? A mesma qualidade. Às vezes, até pior, porque o papel sofreu algumas alterações aí, enfim. E aí, realmente, digamos que é justificável as reclamações. Não a ponto de se tornar exagero, certo? A gente consegue notar a diferença quando a pessoa realmente ela tá reclamando porque é direito dela
e quando a pessoa só tá problematizando porque gosta de reclamar. E felizmente, eu vejo que tem muita gente que realmente está reclamando porque vê que a coisa não está saindo como era o planejado, né? Porque se a gente paga caro, automaticamente nós queremos uma qualidade que esteja condizente com o preço, né? Como vocês veem, eu tenho algumas coleções, tem um vídeo que eu comentei aqui, que eu coloquei aqui no canal, que eu mostro, né, as coleções que eu quero em 2025, mas que eu também não boto muita expectativa, só se eu realmente conseguir, talvez usado, enfim. Mas comprar novo não é a minha primeira pretensão, porque eu já tenho algumas que eu tô acompanhando, como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Spy Family, inclusive Spy Family é uma que eu já pensei em dropar assim umas 2 ou 3 vezes. Eu gosto muito dessa coleção, mas eu sinto que ela tá demorando muito pra finalizar, sabe? E o preço tá cada vez mais alto. Eu posso até comparar assim, se eu pegar o volume 1 e o volume 13, o volume 1 foi R$22,90 e o volume 13 tá R$40, né? Então, assim, uma diferença apenas de 12 edições. Pra quem pensar que não, mas 12 edições é o equivalente se eu pegar cada mangá a cada mês, é um ano só, né? E a gente teve basicamente o dobro, tem agora o dobro do preço. Então, assim, o ponto que eu quero chegar é que as pessoas que estão reclamando normalmente, né, sem querer problematizar, polemizar tudo na vida, essas pessoas, elas têm seu ponto de razão, realmente, por conta dessas questões, né? A gente não tem mais uma edição meio tancô, não temos mais papel jornal como era antigamente e tudo mais, mas em alguns casos, infelizmente, nós ainda nos deparamos com edições com qualidade intermediária, às vezes até mesmo baixa, e o preço só subindo, né? Então, realmente, essas pessoas, elas têm motivo para reclamar. Inclusive, eu mesma, teve uma edição que eu recebi que eu fiz uma reclamação, porque ela veio com defeito, e aí eu tô esperando aí uma resposta do local que eu comprei. Vou até mostrar ela aqui pra vocês. Tô esperando uma resposta aí do local que eu comprei pra poder a gente resolver, que essa edição aqui, ela tinha acabado de ser lançada e eu percebi que, por algum motivo, parecia que a impressão tava um pouco borrada, como se não fosse original, sabe? Me deu um pouco de receio de ter comprado algo usado e ela tava toda amarelada. Ela veio amarelada, como se tivesse sido molhada no local de despacho, né, onde ela é armazenada. E, ao mesmo tempo, questão de sol, né, algumas pessoas que viram meu story a respeito dessa edição disseram que podia ter pego sol, mas não tinha muito sentido que ela tinha acabado de ser lançada, sabe? Então, assim, não deu um período realmente para ela pegar sol, e ainda assim seria uma falta de cuidado da própria editora, né? E sim, isso também é obrigação da editora, já que a gente tá pagando caro. E mesmo que não tivesse, também seria, né? E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, esse é meu ponto de vista. Eu acho que tudo tem seu limite, né? Eu vejo realmente que tem algumas pessoas que andam bem exageradas, tudo reclama. E claramente só querem problematizar, polemizar. Essas pessoas, eu acho que o mais correto a se fazer é só ignorar. Mas outras tem sim motivo para reclamar, para abrir mesmo a boca e falar, né? Porque a gente tá pagando cada vez edições mais caras. Mesmo que você compre usado, ainda assim, para você completar aquela coleção, você vai ter que pagar caro, às vezes até mesmo preço de capa, ou mais que isso. Então, é direito direito nosso e função da editora cuidar disso, né? Tomar cuidado aí com a qualidade do produto, que ela tá se promovendo, né? Que ela tá se predispondo a vender. Ela tem que realmente manter ali a qualidade, porque afinal a gente paga caro por ele. E mesmo que a gente não pagasse, ela teria que manter também. Eu vou até usar de exemplo o mangá de Fushigi que eu comentei. Eu me lembro que na época do lançamento, eu não peguei no lançamento, né? Como eu falei, eu ganhei a coleção completa. Mas assim, alguns anos depois, né, mais velha, eu vi
que na época do lançamento, as pessoas que acompanhavam, elas reclamaram também, porque tinham edições vindo com qualidades diferentes. Tem edições de Fushigi que tem papelzinho offset, tem edição que tem papel jornal, tem edição que tem uma qualidade melhor de offset, assim, uma gramatura boa, e tem edição que é basicamente você vê do outro lado a página, sabe? Então, realmente, naquela época, uma edição de 3 e pouco, o pessoal realmente reclamando e exigindo seus direitos, porque afinal, seja 1 ou seja 1000, ainda é dinheiro saindo do nosso bolso, né, gente? E bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e eu vou fazer um comentáriozinho, que foi na verdade uma sugestão. Eu fiquei um pouco tímida, talvez, para falar, mas achei interessante ao mesmo tempo, porque agora tá tudo meio caro, e aí se vocês... Assim, fiquei meio empolgada, sabe, com a ideia, e aí se vocês toparem, se vocês quiserem, como meu nível é daqui a 2 dias, eu deixei na descrição do vídeo a minha loja, meu link de favoritos da Amazon, aí se vocês quiserem me presentear com algum, eu faço um vídeo, trago aqui, mostro pra vocês. E se já tiver saído, né, já que esse vídeo já vai ser gravado pro canal, eu vou deixar aí na descrição e também nos cards aqui em cima pra vocês assistirem, tá, gente? E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu comentário, se inscrever, ativar o sininho, curtir e clica também em hypar, porque ajuda muito o canal a crescer, tá, gente? É isso, vamos ver se a gente consegue bater a meta dos 7.000 inscritos. Eu creio que com vocês tudo é possível. Mata, né? E até o próximo vídeo.